Senhoras e senhores, muito bom dia. Tem início a apresentação dos resultados da segunda edição da Operação Resgate, ação conjunta de combate ao trabalho análogo à escravidão. A iniciativa é resultado de parceria entre 6 órgãos públicos: Subsecretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Defensoria Pública da União e Polícia Rodoviária Federal. Ao longo do mês de julho, quase 50 equipes realizaram ações de fiscalização em 23 unidades da Federação, com o resgate de 337 trabalhadores em situação análoga à escravidão. Mais de 3.800.000 reais em verbas salariais e rescisórias deverão ser pagas aos resgatados. A partir de agora, os representantes das instituições envolvidas irão apresentar mais dados e falar sobre o trabalho de cada órgão na operação. Ao final, abriremos para perguntas. Com a palavra para uma saudação inicial, o coordenador da Câmara Criminal do MPF, Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos. Bom dia. Saúdo a todos os presentes que prestigiam esse evento. Saúdo o Dr. Renan Paes Félix, Procurador da República e coordenador do Grupo de Apoio de Combate à Escravidão Contemporânea e ao Tráfico de Pessoas. Saúdo o Dr. Renan Machado, Auditor Fiscal do Trabalho e Subsecretário de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência. Saúdo o Dr. Italvar Felipe de Paiva Medina, Procurador do Trabalho e Vice-Coordenador Nacional da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ministério Público do Trabalho. Saúdo o Dr. Henrique Oliveira Santos, delegado de Polícia Federal do Núcleo de Repressão ao Trabalho Forçado. Saúdo o policial André Luiz de Azevedo, diretor de Operações Substituto, integrante da Polícia Rodoviária Federal. Saúdo o Dr. Ramamba Tabosa de Moraes Córdova, defensor público federal e coordenador do trabalho, do Grupo de Trabalho Assistência às Trabalhadoras e Trabalhadores Resgatados de Situação de Escravidão. Enfim, a todos aqueles que estão aqui presentes, que vêm prestar a sua solidariedade, que vêm assistir a esse evento que apresenta resultados, que confirma que o Brasil vive um verdadeiro Estado democrático de direito e que tem no Ministério Público Federal e nas nossas instituições parceiras, que aqui se fazem presentes, o compromisso da promoção da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, ao eleger como prioridade o combate a uma das condutas mais iníquas existentes no mundo, que é o tráfico de pessoas, conduta criminosa que anda de mãos dadas com a redução do ser humano à condição análoga à de escravo. As estatísticas de importância ímpar para as medições ganham um toque de humanidade quando dirigida a resultados de trabalhos realizados como ora apresentados. A Operação Resgate 2, trabalho conjunto, cujos esforços demonstram que o trabalho escravo não é uma ficção, mas uma realidade que tem que ser banida dos nossos sistemas sociais. Durante a operação, vimos questões de redução a pessoas análoga ao trabalho escravo, como trabalhadores domésticos, trabalhadores que trabalham em cafezais, trabalhadores que trabalham em plantações de cana-de-açúcar, trabalhadores de clínica de reabilitação, trabalhadores da criação de bovinos, trabalhadoras domésticas, trabalhadores de apanha de frangos, trabalhadores de criação de camarão, de catação de raízes, enfim, em vários segmentos e setores que não deve mais ser tolerado esse tipo de trabalho em pleno século XXI. E o nosso compromisso é exatamente esse, é banir esse tipo de atividade,
banir essa iniquidade que hoje assola não só o Brasil, mas assola todos os países do mundo, porque todos os países do mundo têm que ter esse compromisso de combate ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo. Obrigado pela presença de vocês. Espero que essa divulgação seja realizada de forma dinâmica e intensa, porque a importância desse combate diz com que o Brasil, o Ministério Público Federal e as nossas instituições parceiras estão atentos, vigilantes e combativos a esse tipo de atividade que não pode mais ser tolerada. Obrigado. Tem a palavra o auditor fiscal do trabalho, subsecretário de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência, Rômulo Machado. Muito bom dia, senhoras e senhores presentes. Muito bom dia aos membros desta mesa. Passo uma saudação a todos vocês e tomo a liberdade de fazer em nome do Dr. Carlos, para a gente não repetir o nome de todos aqui. Muito obrigado. Gostaria de agradecer a cada um dos órgãos envolvidos nessa operação. É um trabalho conjunto realizado pela Inspeção do Trabalho, pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Trabalho, pela Defensoria Pública da União, pela Polícia Federal e pela Polícia Rodoviária Federal. Então, nós, enquanto Inspeção do Trabalho, agradecemos imensamente por essa parceria e pelo compromisso de cada uma dessas instituições para com esse trabalho que realizamos. E tomo a liberdade de fazer uma saudação e um agradecimento especial aos colegas auditores fiscais do trabalho que participaram dessa operação e de todas as demais operações de combate ao trabalho escravo, e o faço em nome do nosso chefe da DETRAI, que é a nossa divisão para a erradicação do trabalho escravo, o colega auditor fiscal do trabalho, Maurício Fagundes Crepes. A escravidão clássica dos períodos colonial e imperial, onde os escravos eram considerados objetos, propriedades a serem comercializadas, sem qualquer direito, foi abolida pela Lei Áurea. Contudo, ainda hoje, nós verificamos graves violações de direitos humanos que afetam a liberdade de indivíduos e atentam contra a sua dignidade, colocando todo o mundo moderno diante de um grande desafio. Esse é um desafio do mundo e é um desafio do Brasil, que é erradicar, de fato, o trabalho escravo contemporâneo, que abarca e acaba por atingir os diversos países do mundo, inclusive países desenvolvidos, grandes cadeias produtivas. Então, o trabalho análogo a escravo representa essa grave afronta aos direitos humanos fundamentais e à dignidade do trabalhador, e precisamos todos nós, cada um dentro de sua competência, aqui reunidos, trabalhar firmemente para que nós consigamos atingir o nosso objetivo maior, que é a efetiva erradicação do trabalho escravo de nosso país. E, para isso, é fundamental a realização de ações preventivas e de conscientização, a divulgação do que é o considerado trabalho análogo escravo, ações preventivas como as que nós temos realizado no âmbito do programa Trabalho Sustentável. São fundamentais também as ações repressivas, as ações de fiscalização contra esse grave crime, como, por exemplo, essa segunda edição, né, da Operação Resgate, e também são fundamentais também todas as ações de acolhimento às vítimas. O pós-resgate também é fundamental para que esses trabalhadores sejam capacitados, acolhidos e recolocados em um trabalho digno. Falando especificamente em relação à operação, nós tivemos aí, ao longo desse mês de julho, 105 ações realizadas, e dentre essas 105 ações realizadas, foi constatado trabalho análogo a escravo em 37 delas. Alcançou-se aí um número total de 1.124 trabalhadores em todas essas ações, sendo que foram resgatados, como já dito pelo nosso mestre de cerimônia,
foram resgatados 337 trabalhadores, e destes, 149 eram vítimas de tráfico de pessoas. É um número preocupante, alarmante, e que acende uma luz de atenção e de alerta para todos nós. Em todo esse trabalho da Operação Resgate também foram verificados 13 casos de trabalho infantil, e desses 13 casos, 5 eram de trabalho escravo infantil. Foram mais de 700 autos de infração lavrados pela Auditoria Fiscal do Trabalho, e as verbas rescisórias calculadas já se aproximam de 4 milhões de reais, verbas rescisórias calculadas a serem pagas aos trabalhadores resgatados. Para todos os trabalhadores resgatados também é liberado, né, 3 parcelas do seguro-desemprego do trabalhador resgatado, exatamente para esse acolhimento do Estado para com essas vítimas. Para além dos dados da Operação Resgate, eu queria destacar aqui os números, né, dos nossos 7 primeiros meses do ano. Então, para além da Operação Resgate, neste ano de 2022, nós já alcançamos, em parceria com os diversos órgãos que aqui estão presentes na mesa, a realização de 242 ações, e chegamos ao número de 1.178 trabalhadores resgatados neste ano. Esses são alguns números do ano de 2022, da Operação Resgate, e especificamente da Operação Resgate agora realizada, tem 2 casos, Carlos, que eu acho que são simbólicos e que eu queria destacar até para que sirva de norte, de exemplo, e que isso gere um efeito de conscientização em toda a sociedade brasileira. Nós tivemos mais alguns casos de trabalho escravo doméstico. À medida que está sendo divulgados os casos, a gente vê uma crescente no número de denúncias. Isso mostra que há uma conscientização da sociedade em torno do tema, e nós resgatamos mais 2 trabalhadoras de trabalho escravo doméstico na Paraíba, e um cenário que teima em se repetir, que é o cenário de pessoas em extrema vulnerabilidade, que são recebidas por uma família, e esta família usa do trabalho dessas pessoas, submetendo-as aí ao trabalho análogo a de escravo. E também, conforme citado um dos exemplos que Carlos mencionou, um caso de uma clínica terapêutica de reabilitação, que este foi um caso bem marcante dessa operação, que pessoas vulneráveis, pessoas em situação de rua, pessoas que faziam uso de drogas, eram encaminhadas para essa clínica terapêutica, e nesta clínica terapêutica, a título, né, de fazer um tratamento, elas acabavam fazendo artesanato e eram obrigadas a estar comercializando esse artesanato nas ruas, e tinham metas que, se não cumpridas, eles acabavam sendo penalizados. Então, esse foi um caso de trabalho forçado, algo que a gente pouco tem visto, mas um caso que chocou pela gravidade das situações, inclusive com relatos de agressão contra esses trabalhadores. É isso um pouco do balanço. A gente tem todos os dados aí para disponibilizar depois para todos os interessados, separados por unidade da federação, por atividade econômica, os dados relativos a tráfico de pessoas. Isso daí a gente oferta para todos vocês, e ficamos aqui à disposição para os demais esclarecimentos. Obrigado, Carlos. Ouviremos agora o Procurador do Trabalho, vice-coordenador na Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Ministério Público do Trabalho, Italvar Felipe de Paiva Medina. Bom dia a todos. Inicio também agradecendo pelo apoio de todos os órgãos parceiros para tornar possível essa operação, essa segunda edição da Operação Resgate. A primeira edição foi em janeiro de 2021, e edição esta agora, que se configura como a maior operação de combate a trabalho escravo contemporâneo e tráfico de pessoas já realizada no país. Foram quase 50 equipes
espalhadas em 22 estados e no Distrito Federal, realizando diversas ações fiscais para resgatar os trabalhadores das condições mais terríveis de vida e de trabalho. Como dito, foram 337 trabalhadores e trabalhadoras resgatados, um número bastante expressivo, e esses resgates aconteceram em todas as 5 regiões do país, mostrando que o trabalho escravo, infelizmente, ainda é um problema, uma chaga social que está espraiada em todos os cantos do Brasil, tanto no meio urbano quanto no meio rural. No meio rural, destacaram-se as atividades de colheita de palha para a produção de cigarros, de café e também de desmatamento para abertura de pasto bovino, como as que tiveram mais resgates nessa operação. E no meio urbano destacaram-se, como bem afirmado pelo Dr. Rômulo, não a questão dos dependentes químicos, né? E também da clínica de reabilitação de dependentes químicos e também do trabalho escravo doméstico, como as atividades com mais resgates urbanos na operação. E com esses números da Operação Resgate, já foram ultrapassados 1.000 resgates no ano de 2022 e ainda estamos perto da metade do ano. Apenas agora, neste mês de julho, com a Operação Resgate, foi resgatada uma quantidade de trabalhadores que representa mais da metade do total resgatado no ano de 2017, por exemplo, né? Com relação às atividades de desmatamento, em especial, que são muito relacionadas também ao trabalho escravo contemporâneo, sobretudo desmatamento clandestino, chama atenção, por exemplo, para o caso do Acre, né? Foram encontrados trabalhadores que precisavam se deslocar 7 quilômetros todos os dias da sede da fazenda até os seus alojamentos, em um terreno péssimo, no meio da mata, cheio de lama. Os alojamentos eram barracos de palha e de lona. Eles bebiam água de igarapé. Muitos adquiriram intoxicação e infecções gastrointestinais em virtude disso. Eles cozinhavam a sua alimentação por meio de lenha colocada sobre um buraco no chão. E ainda foi identificado um caderno com a anotação de dívidas desses trabalhadores, né? No trabalho escravo doméstico foram encontradas mulheres negras submetidas à escravidão há décadas. Na capital de São Paulo, uma mulher há 31 anos submetida a condições análogas à de escravo. Na Paraíba, também, como bem informado pelo Dr. Rômulo, 2 trabalhadoras domésticas resgatadas. As 2 eram irmãs e as 2 eram exploradas pela mesma família, uma pela mãe e outra pela filha, né? Uma característica que, de fato, remete à escravidão dos tempos do Império, da colônia, que era, inclusive, hereditária, né? As trabalhadoras passavam entre gerações da mesma família, né? Em Pernambuco, tivemos uma trabalhadora doméstica também resgatada desde os 10 anos de idade. E também é importante chamar a atenção para essa semana, né, porque a semana do dia 30 de julho, que é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que é um crime estreitamente relacionado com o trabalho escravo. Muitas vítimas de trabalho escravo são também vítimas de tráfico de pessoas. Em diversos locais, foram identificados trabalhadores que foram aliciados em outros estados da federação, né? Por exemplo, os trabalhadores resgatados em Goiás, em Minas, vieram de estados como Maranhão, como Bahia, né? Lá em Rondônia foram resgatados trabalhadores vindos de Manaus, foi resgatado um venezuelano, que inclusive em Rondônia estavam alojados dentro de um galinheiro. E esses trabalhadores muitas vezes recebem falsas promessas de ótimas condições de trabalho pelos seus aliciadores. E aí, com isso, são transportados para locais distantes das suas residências, onde ficam ainda mais vulneráveis. E quando chegam lá, a realidade é muito diferente da prometida e são submetidos ao trabalho análogo a de escravo. Então, novamente, eu agradeço o apoio de todos os órgãos que contribuíram para essa operação. Juntamente, além do MPT, tivemos a Inspeção do Trabalho, a CIT, não é?
o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, a PF e a PRF, justamente para possibilitar a responsabilização dos empregadores em todos os níveis, né? No nível administrativo, com os autos de infração, no nível trabalhista, com as ações civis públicas, termos de ajuste de conduta, e também no nível criminal, né? O Ministério Público do Trabalho também se coloca à disposição para qualquer informação que seja necessária, e agradeço a todos. Com a palavra, o Procurador da República, coordenador do Grupo de Apoio ao Combate à Escravidão Contemporânea e ao Tráfico de Pessoas do Ministério Público Federal, Renan Paes Félix. Bom dia a todos. Gostaria de saudar todos os presentes e gostaria de dizer que promover a responsabilização criminal dos envolvidos nos crimes de redução à condição análoga de escravidão e tráfico de pessoas é um tema prioritário do Ministério Público Federal. E, em razão disso, nós identificamos que o grande gargalo, a grande dificuldade e a impunidade em alguns dos casos está relacionado à situação de que as vítimas muitas vezes não têm um endereço fixo. Então, muitas vezes, após o resgate, elas não são encontradas para serem ouvidas numa investigação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal. Isso muitas vezes dificulta que esse caso seja levado à justiça numa ação penal. Então, desde 2013, 2014, o Ministério Público Federal ele integra o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, e o objetivo maior da participação do MPF é qualificar a produção da prova, porque no momento da fiscalização, nós já realizamos diligências, como coleta de depoimentos dos trabalhadores resgatados, coleta de depoimentos dos empregadores, nós registramos vídeos e fotos das situações do alojamento, da alimentação, das condições de higiene. Então, realizamos diligências para a coleta de provas que, se não forem realizadas naquele momento, dificilmente elas serão realizadas em um momento posterior. Então, temos atuado dessa forma, buscado sempre aprimorar a investigação para que consigamos coletar provas robustas, a fim de levar as pessoas envolvidas em tais práticas criminosas à responsabilização perante a justiça criminal. Gostaria também de ressaltar e agradecer o fundamental trabalho da imprensa. Gostaria de inclusive, parabenizar na pessoa do jornalista Chico Felite, que publicou aí um excelente trabalho investigativo na Folha de São Paulo, podcast aí que tem repercutido bastante nas mídias sociais, da Mulher da Casa Abandonada, e que trouxe para o debate público nacional a questão do trabalho escravo doméstico. Trouxe vários temas e isso é importante para a conscientização da população quanto a essa chaga, quanto a esse problema que precisa ser devidamente extirpado da nossa sociedade. E, inclusive, aproveito nesse ponto para tratar de um tema que foi tratado nesse podcast, que diz respeito à prescrição, porque naquele caso tratado, os fatos eram antigos e ele trata a respeito da prescrição. Eu gostaria de rememorar que o Brasil, o Estado brasileiro, reconhece a competência e a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. E houve um caso que já foi julgado, chamado caso Fazenda Brasil Verde, no ano de 2016. O Estado brasileiro foi responsabilizado por graves violações aos direitos humanos relacionados a casos de redução à condição análoga à de escravidão. E nesse caso da Fazenda Brasil Verde, houve a prescrição, houve a extinção de punibilidade pela prescrição. E uma das recomendações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 2016, e eu vou ler aqui, parafrasear, diz assim: portanto, cabe a este tribunal ordenar ao Estado, no caso o Estado brasileiro, que dentro de um prazo razoável, a partir da notificação da presente sentença, adote as medidas legislativas necessárias para garantir que a prescrição não seja aplicada à redução de pessoas à escravidão e às suas formas análogas. Então, nós temos essa sentença da Corte Interamericana, especificamente ao Estado brasileiro, e gostaria de aproveitar esse momento aqui para solicitar e conclamar os nossos representantes eleitos através do Congresso Nacional que traga ao debate público essa questão da
prescrição de crimes que envolvam graves violações aos direitos humanos, para que a gente possa cada dia mais evitar a impunidade nesses tipos de casos que envolvem graves violações à dignidade do ser humano. E aí aqui nós podemos citar trabalho escravo, tráfico de pessoas, homicídio, estupro, entre outros crimes que representem graves violações aos direitos humanos. Então, em resumo, gostaria de agradecer a participação de todos os órgãos parceiros. Acredito que sempre quando atuamos em conjunto, os resultados são muito melhores, há uma sinergia em favor de um bem comum, de um interesse em comum. E gostaria de dizer que o Ministério Público tem este tema como um tema prioritário e buscará promover a responsabilização criminal de quaisquer envolvidos em tais práticas. Obrigado. Tem a palavra o delegado de Polícia Federal e coordenador do Núcleo de Repressão ao Trabalho Forçado da Polícia Federal, Henrique Oliveira Santos. Senhores, bom dia a todos. Cumprimento a mesa, em nome do doutor Carlos Frederico, cumprimento os demais, agradeço a presença de todos e também eu parabenizo e agradeço a todos os profissionais que trabalharam na Operação Resgate 2, profissionais do Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Previdência, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, a nossa co-irmã Polícia Rodoviária Federal e também os policiais federais, que atuaram aí com tanto profissionalismo e que os números já foram repassados aí pelos que me antecederam. Esse número de 337 pessoas resgatadas, esse número deixa a gente um pouco feliz, porque 337 pessoas não estão hoje submetidas a condições análogas de escravo, e, por outro lado, triste, por ser uma realidade do nosso país, ainda conviver com esse tipo de situação. Em relação à Polícia Federal, nos é atribuída a missão aí principal na Operação Resgate de realizar os trabalhos da Polícia Judiciária, que é apurar as infrações penais e também delimitar aí a autoria delitiva. Hoje, no país, nós temos 436 inquéritos pela Polícia Federal que investigam os crimes referentes ao crime de redução à condição análoga de escravo, previsto no artigo 149 do nosso Código Penal. E a Polícia Federal acredita que o caminho que deva ser seguido para que a gente consiga erradicar o trabalho escravo no nosso país, eu sempre relembro isso, que a nossa missão é erradicar e não reduzir, diminuir. Erradicar, eu vou utilizar o termo do Dr. Carlos, banir o trabalho escravo no nosso país, ele passa pela integração dos órgãos. E nós vimos, mais uma vez, com a Operação Resgate 2, que os resultados são favoráveis com essa integração. Por isso, eu agradeço a todos os presentes e estou à disposição também para as perguntas posteriores. Ouviremos agora o defensor público federal e coordenador do Grupo de Trabalho de Assistência às Trabalhadoras e Trabalhadores Resgatados de Situação de Escravidão da Defensoria Pública da União, Raman Tabosa de Moraes e Córdova. Muito bom dia a todos e todas. Satisfação poder trazer à imprensa esses números relevantes dessa operação, Resgate 2. Gostaria de saudar todos os presentes na pessoa dos anfitriões, Dr. Carlos Frederico e Dr. Renan, nos receberam aqui, no Ministério Público Federal, Dr. Rômulo Machado, subsecretário de Inspeção do Trabalho, Dr. Italvar, procurador do Ministério Público do Trabalho, Dr. Henrique, delegado de Polícia Federal, Dr. André Luiz, e gostaria de fazer menção aqui também aos auditores Dr. Maurício Krepski e Rafael Castro, que não descansaram um só segundo para que essa operação tivesse seu êxito, como de fato teve. Cumprimento também os profissionais da imprensa, os veículos de comunicação aqui presentes, e nossa assessoria de comunicação também, que trabalhou duramente para que a gente pudesse estar aqui no dia de hoje fazendo essa grande divulgação. No que toca à Defensoria Pública da União, nós conseguimos, em razão do sigilo, dos alvos, enfim, da necessidade de ter o máximo de sigilo mesmo sobre as operações, nós conseguimos destacar 12 defensores públicos federais para essa operação, sem prejuízo da qualificação de outros 30 defensores, especificamente na temática do trabalho escravo. E desses 12 defensores, a gente destaca
espalhados, obviamente, por todas as operações do país, nas 5 regiões. Eu destaco alguns dos resgates que foram realizados. No Espírito Santo, 2 na plantação de cacau e café. São Paulo, uma empregada doméstica foi resgatada também com o auxílio dos defensores federais que fizeram parte da operação. No Mato Grosso do Sul, tivemos 9 pessoas resgatadas, né? 8 na construção de cercas e 1 na criação de gados bovinos. E nesse caso em especial, tivemos inclusive um senhor paraguaio que era mantido há 20 anos na condição de escravo. Então, é um dado relevante para a gente ver que muitas pessoas sofrem e de forma sigilosa, sem que o Estado brasileiro saiba, né? Então, essa Operação Resgate ela tem essa missão de trazer à luz essa situação como bem disse, de absoluta iniquidade que tem nesse país, né, em relação às relações de trabalho. Na Bahia, na construção civil também foi resgatado com o auxílio dos defensores. Rio Grande do Sul também na criação de gado bovino. Minas Gerais, números superlativos, né? Foram 43 resgatados só em Araxá, onde também tivemos um defensor público federal atuando. 29 na lavoura de café e 14, como bem mencionou o doutor Rômulo, na clínica de reabilitação. E no Piauí, 3 na roçagem e plantio de pasto e de fazenda de gado bovino. Então, tivemos defensores no Paraná e no Pará, em alvos já determinados também nessa Operação Resgate, só que não houve resgate nesses 2 alvos específicos que tivemos. Importante ressaltar que em Xique-Xique, na Bahia, foram retiradas 5 crianças e adolescentes de 8 a 17 anos, também, que trabalhavam na lavoura de colheita de tomate e cebola, né? Então, trabalho infantil sendo realizado no interior do país. E também 67 trabalhadores que, embora não tivessem em situação de escravidão, não tinham suas carteiras de trabalho registradas. Então, isso é uma violação dos seus direitos, não só trabalhistas, mas previdenciários também, né? Então, essa atividade do trabalho de cerâmica, isso no interior da Bahia. Né? No estado do Rondônia, a gente não conseguiu destacar um defensor público federal para a atividade, para a operação que foi deflagrada lá, e foram 28 trabalhadores, né? Sendo deles 2 menores de idade. E, embora a gente não tenha conseguido, nossa unidade da Defensoria Pública de Porto Velho recebeu esses trabalhadores para a orientação jurídica dos seus direitos. Então, existe muito isso também. Se por alguma ausência de pessoal na deflagração das operações do Grupo Especial Móvel, nós temos nossas unidades no país que estão abertas para orientar esses trabalhadores, né? Então, durante as operações de resgate, os trabalhadores e trabalhadoras são orientados pelos seus direitos e garantias trabalhistas e previdenciárias, verificada a regularidade do vínculo empregatício de cada um deles, obviamente em parceria com os auditores do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, analisada a possibilidade de indenização por danos morais e aos trabalhadores resgatados nessa situação de degradante, a viabilidade do acesso aos benefícios assistenciais ou previdenciários e as medidas de proteção em favor das pessoas resgatadas, como o encaminhamento à rede de proteção, a assistência social e a saúde. Então, fazemos, não raras às vezes, termos de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Trabalho, visando corrigir as irregularidades que são identificadas no momento das operações. E, quando não há acordo, a gente precisa ajuizar as reclamações trabalhistas, né? Então, esse também é um trabalho que a Defensoria Pública da União realiza nas operações e, embora a gente ainda não tenha os dados, porque, inclusive, tem operações ocorrendo ainda, a gente tem dados do ano passado de muitos processos de assistência jurídica abertos nessa temática, né? Então, não vai ser diferente agora nessa Operação Resgate de 2022. A gente já teve, inclusive, um caso em que foi reconhecida a aposentadoria de uma trabalhadora, depois de tantos anos submetida a uma situação de escravidão. Então, isso tira ela não só do trabalho escravo, mas da possibilidade de se revitimar, porque ela já vai ter uma renda e não vai ser uma presa fácil para esses aliciadores, para esses
para esses criminosos que se utilizam da pouca instrução dessas pessoas para explorar seus trabalhos, né? Então, finalizando, eu digo que a gente tem, foram destacados esses 12 defensores, sem prejuízo de outros 30 defensores que estão sendo capacitados até o final de setembro, para que a gente possa não apenas nos especializar, mas também capilarizar nosso trabalho pelo Brasil para poder auxiliar cada vez mais o Grupo Especial de Fiscalização Móvel no combate a essa prática que precisa, de uma vez por todas, ser esquecida no século XVIII e XIX e vivemos um século XXI já com respeito aos direitos humanos, com respeito aos direitos trabalhistas, a dignidade da pessoa humana. Então, muito obrigado pela atenção de todos e também fico à disposição da imprensa para o que for necessário. Com a palavra, o diretor de operações substituto da Polícia Rodoviária Federal, André Luiz de Azevedo. Olá, bom dia a todos. Cumprimento Sua Excelência, doutor Carlos, sou Procurador-Geral da República, em nome de quem cumprimento as demais autoridades que integram a mesa, cumprimento a imprensa e ressalto aqui a satisfação da Polícia Rodoviária Federal em poder integrar um grupo de trabalho que tem uma atividade tão nobre, atividade que uma das mais sensíveis, porque permite ao Estado brasileiro atuar no resgate de pessoas em condição de vulnerabilidade para restaurar direitos e garantias fundamentais. É muito importante para a Polícia Rodoviária Federal atuar no desenvolvimento de um grupo de trabalho que já demonstrou, nacional e internacionalmente, que é um modelo de cooperação interagências que identifica o Brasil como um país que detém um modelo de cooperação sólido, já que a Polícia Rodoviária Federal integra essas atividades desde 2005. Então, são 17 anos de atuação integrando esse grupo. Essa continuidade permite com que a polícia tenha desenvolvido uma capacidade de produzir conhecimento na nossa maior atividade, a atividade principal da Polícia Rodoviária Federal, que legitima o órgão a ingressar e atuar nesse grupo de trabalho, que é exatamente mapear e monitorar a movimentação de veículos nas rodovias federais, que captam e entregam esses trabalhadores em condição análoga de escravo nesses locais. Essa produção de conhecimento alimenta esse grupo de trabalho para que cada um, dentro da sua atividade precípua, consiga garantir assertividade nessas abordagens e o resgate com efetividade dessas pessoas em condição análoga de escravidão em pleno século XXI. Então, a instituição se fortalece bastante na medida em que a soma das nossas capacidades é que permite ao Estado brasileiro fazer uma entrega qualificada e garantindo o resgate cada vez maior, e me parece que a questão da pandemia provavelmente potencializou, e os números estão superlativos muito em função dessa questão da vulnerabilidade econômica ter aumentado, e isso faz aparecer uma série de questões envolvendo, por exemplo, a exploração doméstica, que é uma questão relativamente nova e que exige uma atenção, e a Polícia Rodoviária Federal permanece à inteira disposição, continuando firme na produção de conhecimento, mapeando a movimentação desses veículos que fazem a cooptação desses trabalhadores e a entrega nesses locais onde há a redução dessas pessoas à condição análoga de escravidão, para que nós consigamos, com esse plano de cooperação interagências, entregar resultados cada vez melhores e, por fim, atingir a meta muito bem citada por Sua Excelência, doutor Carlos, que é erradicar ou neutralizar ou eliminar completamente a existência desse tipo de iniquidade em pleno século XXI. Então, é com satisfação que a Polícia Rodoviária integra esse conjunto e participa dessa entrega de resultados, percebendo que a gente tem alcançado cada vez melhor os nossos objetivos. Então, esse amadurecimento também contribui para que esses resultados maiúsculos, agora superlativos, sejam apresentados à imprensa. Então, a Polícia Rodoviária, eu permaneço à inteira disposição para questionamentos que possam ser feitos e registro aqui, mais uma vez, o excelente trabalho que tem sido desenvolvido, conduzido pelo Ministério Público do Trabalho, pela equipe como um todo, e a nossa parceria, ao longo de 17 anos, ela só faz a se fortalecer. Muito obrigado. Será aberto agora espaço para perguntas. Como a coletiva está sendo gravada, nós pedimos aos interessados que, por favor, levantem a mão e falem ao microfone, informando nome e veículo. Bom dia a todos, Giovana Teles, da TV Globo, aqui.
Eu queria só tirar uma dúvida. Esses 337 trabalhadores resgatados nesse período tão curto, agora apenas nesse mês de julho, é considerado um recorde negativo, obviamente, ou em outros anos isso tem se mantido? O representante da PRF acabou de falar que parece que a pandemia potencializou essas questões de vulnerabilidade social e tudo. Os senhores também têm essa percepção, né, da Defensoria, do Ministério Público do Trabalho, e esses 4 milhões em verbas rescisórias, ou 3,8, são apenas desses trabalhadores 337? Ou isso engloba outras ações? Bom dia, meu nome é Cristiane, eu sou repórter do portal Brasil de Fato. Foi mencionado aqui na coletiva que, geralmente, o discurso utilizado pelos exploradores para atrair... Desculpa, pediram para eu levantar. Foi dito aqui na coletiva que o discurso utilizado pelos exploradores para atrair trabalhadores adultos para esse tipo de exploração ilegal do trabalho, geralmente é um discurso que é o canto da sereia, né? Com muitas promessas e que depois isso não se verifica. Vocês mencionaram aqui que houve resgate de crianças e adolescentes. Eu gostaria de saber se no processo de captura desse segmento em particular, esses exploradores utilizam o mesmo discurso ou se há características singulares, né, para atrair crianças e adolescentes para esse submundo desse crime em particular. Até para a gente produzir conteúdos que sejam capazes de orientar os familiares, né, as pessoas, para, quem sabe, evitar esse tipo de... ajudar a evitar esse tipo de exploração. Só isso. Deixa eu responder um. Bom dia, Alex Rodrigues, da Agência Brasil. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. Uma, por que não foram realizadas ações no Rio Grande do Norte, Roraima, Amapá e Sergipe? E 2, eu não sei se foi detalhado, eu cheguei um pouquinho atrasado, não sei se houve detalhamento dos números por unidade da federação. No caso de São Paulo, foi destacado apenas um resgate. Eu gostaria de saber se há números absolutos de São Paulo, até para a gente ter, em termos comparativos, o quanto esses números representam a realidade do problema no país, uma vez que quem conhece a realidade da indústria têxtil em São Paulo sabe que somente no estado esse número seria muito aquém da realidade do problema. Eu gostaria de informar que essa situação de canto de sereia, que foi falada aqui, é bastante comum. Promessas vazias, promessas que se faz para pessoas que têm uma carência muito grande, muito forte, né, num país como o nosso, que tem muitas dificuldades, e dentro de uma sociedade que não desfruta de uma igualdade. Uma igualdade que possa afastar esse tipo de conduta. Quanto à situação de não ter sido realizada em algum estado essa operação resgate, eu quero dizer que todos os meses, tá, esse grupo aqui realiza operações, todos os meses. Essa operação resgate 2 é uma operação típica, quando se avizinha, né, o Dia Nacional de Combate ao tráfico de pessoas, logicamente, ao trabalho escravo. O trabalho escravo é em janeiro, em julho agora é do tráfico de pessoas. Esse grupo aqui intensifica essa missão. Mas não quer dizer que nos estados que não foram realizados agora, que não vão ser, ou que já foram feitos anteriormente. Acrescentando a fala do Dr. Carlos, né? Vamos lá, Giovana, em relação aos valores das verbas rescisórias, os quase 4 milhões de reais, 3,8 milhões de reais já calculados,
são referentes a esses 337 trabalhadores resgatados. Quanto ao questionamento se a pandemia potencializa, é um pouco maior do que a pandemia. Qualquer momento em que há um aumento de vulnerabilidade da nossa população mais carente, há uma possibilidade e devemos todos acender luzes de alerta. Então, momentos de crise econômica, momentos de pandemia e outros eventos que possam estar aumentando a vulnerabilidade da situação, são momentos que todos os órgãos devem redobrar a atenção para evitar que haja uma expansão desse tipo de crime. Em relação ao número, né, os 337 trabalhadores resgatados ao longo desta operação no mês de julho representa aí 40%, né, de todo 40% de todo o número de trabalhadores resgatados no primeiro semestre, mas tem é difícil fazer essa comparação se está dentro da média, se não está, porque de fato teve uma operação construída, articulada com todos esses parceiros, então o número de operações nesse mês acabou também sendo maior do que o número de operações em outros meses. Mas, como já bem dito anteriormente, são números que nos alertam e que reforçam a necessidade de ter uma maior conscientização, um maior trabalho preventivo para que a gente atinja o nosso objetivo de erradicação. Em relação à questão dos outros estados, né, que acabaram não tendo ações neste mês, é importante dizer que aconteceram operações em outros meses nesses estados e que não foi realizada durante a Operação Resgate nenhuma operação, porque não tínhamos denúncias consistentes e nem as nossas ações de inteligência fiscal, de planejamento estratégico, apontavam a algum caso consistente para que fosse devidamente apurado pelas nossas equipes. Há todo um planejamento e usamos tanto dados de denúncia quanto trabalhos de inteligência para identificar potenciais alvos, e a gente trabalha com essa lista de priorização dos alvos que são considerados mais críticos e denúncias que são consistentes de serem apuradas. Vou só realizar uma complementação. Tá ligado aqui? Vou realizar uma pequena complementação também, quanto à pergunta sobre da Rede Globo, né, sobre a questão da relação com a pandemia e o trabalho escravo, né? Como bem foi informado, o trabalho escravo ele é muito relacionado com a vulnerabilidade social. As vítimas são, em sua grande maioria, pessoas socialmente vulneráveis, pessoas que não tiveram acesso à educação, pessoas que muitas vezes não têm conhecimento dos seus direitos, pessoas que vivem em situação de necessidade e que, por isso, acabam ficando mais propensas a serem chamadas por essas falsas promessas para trabalharem muitas vezes em locais distantes das suas residências, onde ficam mais isoladas. E também, às vezes, acabam aceitando trabalhar em troca de alimentação e moradia, em algumas situações. E, na medida em que temos um aumento de desemprego, um aumento de pessoas em situação de insegurança alimentar, por exemplo, um aumento da pobreza, um aumento da precarização de direitos trabalhistas, isso, claro, acaba havendo um reflexo no trabalho escravo, né? Algumas atividades clandestinas também, como, por exemplo, o desmatamento, quando elas avançam, geralmente o trabalho explorado. Nessas atividades clandestinas é também explorado de uma forma clandestina e violenta, né? Configurando-se um risco de aumento de trabalho escravo moderno nessas situações. Quanto à pergunta feita sobre o discurso dos exploradores, certo? O que é isso? Nem sempre a realidade prometida é que se verifica quando o trabalhador chega no seu local de trabalho, né? Prometem carteira assinada, prometem um salário X, prometem alojamentos bons. Quando eles chegam no destino, a realidade não é essa. Crianças, muitas vezes, acabam sendo levadas junto com os pais, certo? Então, muitas vezes essa promessa é feita e a família vai, e acaba havendo essa exploração do trabalho infantil também. Por vezes, crianças e adolescentes, justamente por estarem nessa situação de vulnerabilidade social, por não conseguirem frequentar o ensino, acabam querendo ajudar a complementar a renda da família.
então se submetem a qualquer proposta de trabalho que apareça. Normalmente, quando alguém contrata em uma situação de trabalho infantil, é sem nenhum direito, sem nem carteira assinada, né? E como eles não têm outras oportunidades e perspectivas, eles acabam aceitando. E no que se refere ao trabalho doméstico especificamente, né? Chama atenção quanto à forma de aliciamento, aquele aliciamento muitas vezes no sentido de que seria adotado uma criança para ser criada, para ser educada, como se fosse, entre aspas, da família, né? Só que esse como se fosse da família é só uma justificativa para negação de direitos, né? Porque a pessoa, na verdade, nem é da família e nem é tratada como empregada, não tem direito nenhum, não tem salário, não tem acesso à educação, não tem uma vida social, não consegue sair, muitas vezes, da sua... desenvolver relações afetivas com outras pessoas. Acaba usando as roupas usadas dos filhos biológicos do casal, né? E não se desenvolve, muitas vezes, inclusive, nem profissionalmente, nem em termos de educação, nem nada, né? Algumas vítimas até, por vezes, apresentam, mesmo idosas, um comportamento de submissão, às vezes que aparenta ser até um pouco infantilizado, por não conseguirem ter essas vivências fora da família exploradora, né? E a justificativa, no momento inicial, era que seriam tratadas como se fossem filhas. E especificamente, quanto aos estados em que não houve operação, já foi bem explicado, né? Na verdade, é um planejamento com base nas denúncias existentes, principalmente, né? Selecionam-se os casos mais graves, mais consistentes, e aí organiza-se essa operação, como eu falei, envolveu uma quantidade de equipes bastante grande, né? E isso não significa que os estados em que não houve fiscalização não haja trabalho escravo, né? Significa que, nesse momento, houve denúncias mais consistentes em outros locais que motivaram uma quantidade maior de equipes para aqueles locais. Enquanto tivemos alguns estados sem equipes, tivemos outros estados com mais de uma equipe de fiscalização. E, especificamente quanto a São Paulo, houve resgates em 2 equipes de fiscalização lá, das que foram, 18 pessoas na cana-de-açúcar e 1 pessoa no trabalho doméstico, que foi sendo que o caso de trabalho doméstico foi na capital. Só acrescentar uma informação, né? Nós temos todos esses dados detalhados de CNAE, unidade da federação, maior número de trabalhadores em cada atividade, em cada estado. Então, depois falar com a nossa assessoria de comunicação, a gente pode passar tudo isso aí detalhado para vocês. Eu gostaria também de dizer que registrar que a participação da sociedade civil nesse combate é muito importante. É muito importante, né, que se dirija a esses órgãos, né, que digam o que estão vendo de estranho com relação a essas de trabalhos escravos, de exploração de pessoas, de tráfico de pessoas. Veja alguma situação implicada com isso, né, que procure esses órgãos. Procure os órgãos que estão aqui presentes, para que possam ser tomadas atitudes e que possam tornar exatamente essas pessoas que exploram como alvo dessas operações. Tudo bem? Bom dia, é Stephanie da TV Globo. Só um minutinho, pedi para eu ficar em pé. Eu queria fazer uma pergunta em relação ao recorte, não sei se vocês têm essas informações, sobre, entre esses resgatados nessa operação, vocês têm um recorte de quantos foram resgatados em situação de trabalho escravo doméstico e trabalho escravo ali que vieram de trabalhos na zona rural? E também queria saber se vocês têm um perfil dos resgatados. Se eu não me engano, na operação passada, se eu não me engano, teve um perfil, foi até traçado um perfil desses resgatados, a maioria era de homens e tinha uma predominância ali. Vocês também fizeram esse recorte em relação a isso? Bom dia.
Tá saindo? Tá suando o Portal Metrópolis aqui. Eu tenho uma dúvida em relação à comparação. Na Operação Resgate 1, vocês disseram que 136 trabalhadores foram resgatados em condição análoga à escravidão. É possível essa comparação entre a Operação Resgate 1 e a Operação Resgate 2? E a outra dúvida é em relação à Operação Resgate 2, que vocês disseram também que ela continua em andamento. Tem uma data limite? Quando que vai acabar? Essa pergunta. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou pedir para não ficar em pé, em respeito aos colegas aqui cinegrafistas, para não atrapalhar. Eu sou do Ministério Público Federal, Programa Interesse Público. Eu queria saber, primeiro, como é que foi essa operação, se houve denúncias para poder começar essas ações, quais os setores que foram mais encontrados, trabalhadores, né? E quais são os próximos passos agora da operação? Bom dia, Gabriel Brum, da Rádio Nacional. Eu queria saber se houve prisões durante essas operações, fechamento de algum estabelecimento, e se os resgatados foram levados para casa, especialmente esses que estavam em regiões distantes de casa, né? E como está sendo esse acolhimento e o acompanhamento deles daqui para frente. Obrigado. Tem mais uma inscrição? A gente pode encerrar ou tem mais perguntas? Então, a última, tá? Bom dia, Renato Souza, do Portal R7. Eu queria fazer duas perguntas, na verdade. A primeira, se a predominância desse tipo de crime é rural e se ainda existe uma predominância de cor, se as pessoas negras, por exemplo, ainda são mais escravizadas ou se não tem mais esse recorte. Olha, o trabalho é realizado não só através das denúncias, que eu acabei de dizer que a participação da população civil, da sociedade civil é muito importante em relação a isso, mas também através de serviços de inteligência. Então, quando a sociedade civil se mobiliza, facilita muito essa identificação, facilita muito o trabalho de inteligência e facilita muito a localização dos alvos. E, com isso, o sucesso de cada operação ganha força e fica mais altivo. O que nós podemos ainda falar a respeito dessa situação do trabalho escravo é que não tem assim Operação Resgate 1, Resgate 2. Isso é um nome que nós damos a determinados tipos de operação, mas, na realidade, o trabalho que é realizado por esse grupo é um trabalho incansável, é um trabalho que só terá fim, né, quando nós constatarmos que essa situação aqui no Brasil não está sendo mais praticada. A situação, né, de condutas criminosas, como o tráfico de pessoas, de condutas criminosas contra a redução, como a redução de pessoas análogas ao trabalho escravo, não ocorrerem mais. Então, nós estamos empenhados nesse combate, estamos empenhados no espírito de equipe, porque é uma situação de envergadura muito grande, envolve vários setores, envolve vários sistemas e que, para ser combatida, só pode ser combatida da forma como nós estamos sentados aqui, de um trabalho conjunto para que se dê resultados efetivos. E o que eu peço, que eu conclamo, é que a sociedade civil se junte a nós e veja, né, o quanto é degradante essa situação, que sinta e se empenhe nesse combate, para que nós realmente possamos banir o trabalho escravo do Brasil. Complementando, né, algumas informações, Stephanie, dos 337 trabalhadores resgatados, foram 6 casos de trabalho doméstico, 304 casos de trabalho rural e em trabalho urbano, 27 casos. Em relação ao perfil dos resgatados, especificamente dessa operação, a gente ainda está trabalhando, consolidando as informações para ter todo esse detalhamento, né? E em breve vai estar disponível. A gente tem todo o perfil detalhado em relação a 2021 e depois a gente pode também ofertar essas informações para vocês. Quanto a se houve denúncias, principais setores, próximos passos,
todo o planejamento conjunto realizado por todos nós, por todos esses órgãos, é fruto, né, a definição das operações. A gente usa de base para planejar as denúncias, mas também há trabalhos de inteligência fiscal e de planejamento estratégico de todos os órgãos aqui presentes, né, para poder direcionar, ter foco nos nossos esforços para combater esse crime. E bom também a gente sempre citar o sistema IP, que é o sistema para o recebimento de denúncias relacionadas ao trabalho escravo. Então, o sistema IP está disponível no nosso site, lá no gov.br/CIT, e é o sistema que a gente utiliza para o recebimento de denúncias. E quem tiver curiosidade, acesse o sistema. É muito interessante porque ele tem questionamentos para o denunciante, de modo que qualifica-se a denúncia, para que a gente possa estar entendendo quão grave é aquela denúncia e poder estar atuando com foco. Em relação à predominância do rural, né, eu já citei os números e o questionamento sobre o perfil, se há uma maioria negra, de pessoas negras. O que a gente observa em relação a este ano, a gente ainda está levantando, mas em 2021 a informação é de que 80% dos trabalhadores resgatados eram negros. Também vou aproveitar para complementar. Queria esclarecer alguns pontos também, que no seguinte sentido: o combate ao trabalho escravo no país, oficialmente, ele foi iniciado no ano de 1995, quando foi criado o Grupo Especial de Fiscalização Móvel, né, depois que o Brasil já vinha sendo acusado, inclusive perante organizações internacionais, de não ter uma política efetiva de combate ao trabalho escravo em seu território. E de 95 para cá, já foram mais de 58 mil resgatados. A ideia da Operação Resgate, quando ela surgiu no ano de 2021, em janeiro, foi realmente fazer um esforço concentrado, uma grande operação nacional, para destacar a importância desse combate, destacar essa realidade do país e fazer um grande resgate de trabalhadores. E agora, em julho de 2022, fizemos esse segundo grande esforço concentrado de todos os órgãos e conseguimos esse resultado expressivo também, né? Quando se iniciou o combate ao trabalho escravo, era muito mais focado na área rural, né? Porque era a realidade que mais se presenciava no momento, e depois foram surgindo mais atuações no meio urbano e também, mais recentemente, também na área do trabalho doméstico, quando as equipes foram se despertando para essas realidades e a sociedade também se despertando para essas realidades. Como no meio rural também há um volume muito maior de trabalhadores em cada ambiente de trabalho, geralmente, os resgates lá sempre tem um número maior. Então, a quantidade maior de resgates é sim no meio rural, certo? Quanto ao trabalho doméstico, como dito, foram 6 resgates ocorridos, então aconteceram na cidade de Belém, na cidade de São Paulo, 2 resgates na Paraíba, e os outros estados em que teve trabalho doméstico foram, agora não me vem a memória, mas foi Nova Era, outra foi na cidade de Nova Era, em Minas Gerais, e o outro em Pernambuco, em Caruaru. Me lembrei agora os 2 que faltavam informar. A Operação Resgate 1, feita em janeiro do ano passado, resultou no resgate de 136 trabalhadores, e a desse ano foi muito maior, né? Resultou já num resgate de 337, o que foi favorecido também pelo fato de, nesse período do ano, de julho, ter mais safras agrícolas do que em janeiro, né? Então, havia uma maior quantidade de trabalhadores também em safras, né? E o que gerou um aumento de números. O planejamento para essa operação, como foi perguntado também sobre isso, foi feito da seguinte forma: os órgãos se reuniram todos, né? E todos têm as suas denúncias, todos compartilharam as denúncias, essas denúncias foram triadas, elas foram hierarquizadas em níveis de importância, separadas por estado, e em seguida foram montadas as equipes para atender o máximo de denúncias possível, além de ter havido algumas inspeções também planejadas em determinadas áreas da economia, né? Apesar de haver também a possibilidade de ações a partir de atividade de inteligência, as denúncias são extremamente importantes, e são extremamente importantes especialmente no caso do trabalho doméstico,
Porque o trabalho doméstico ocorre entre quatro paredes, a residência é protegida pela Constituição, pela inviolabilidade do domicílio, então as autoridades públicas não podem simplesmente entrar numa casa de uma pessoa para fazer uma fiscalização de rotina, né? Então, é necessária autorização judicial para entrar nos domicílios e por isso que, sobretudo no trabalho doméstico, a denúncia é muito importante. Foi feita uma pergunta sobre quais os setores que foram identificados mais trabalhadores. Eu meio que falei já na minha fala, mas os que tiveram mais foram a colheita de palha para cigarros em Goiás, né? Aí depois o café, e, na verdade, cada um com 77 trabalhadores resgatados nessas duas áreas. E também, em seguida, o gado bovino, né? Destacando-se no caso de gado bovino que a maioria das atividades em que houve resgates nesse setor foi de desmatamento para abertura de pasto, né? E na área urbana, a inspeção de área urbana que teve mais resgates foi a da Clínica de Dependentes Químicos em Minas Gerais, e, em sequência, a atividade com mais resgates na área urbana foi trabalho doméstico nessa operação. Foi feita uma pergunta também sobre como é feito o pós-resgate das vítimas e o acolhimento. Esse é um tema, inclusive, que o Estado brasileiro ainda precisa avançar bastante, porque precisam os municípios ter uma estrutura de apoio apropriada para fazer o acompanhamento das vítimas no pós-resgate, inclusive acompanhamento não só social, mas também psicológico, e especialmente nesses casos de vítimas que estão há muitos anos submetidas à escravidão, como no caso do trabalho doméstico, e que nem tem famílias para retornar. Geralmente, o que é feito? Geralmente, primeiro, busca-se já fazer a responsabilização trabalhista do empregador no momento, então tenta-se oferta-se ele um termo de ajuste de conduta para que ele já pague tudo devido em termos de danos morais e verbas rescisórias e assuma obrigações também de regularização, e se não for possível isso, ajuizar a ação civil pública. E o empregador também deve custear o retorno dos trabalhadores para sua cidade de origem, suas residências. Quando ele não custeia, o Estado brasileiro promove esse deslocamento, certo? Nessas cidades, quando eles chegam, eles devem ser acompanhados também, tanto eles quanto a família, pela assistência social, pela rede de assistência social, até para evitar que eles retornem a uma situação de vulnerabilidade e venham a ser novamente submetidos a trabalho escravo. E, sobretudo, no caso de trabalhadores que não têm uma família para retornar, é necessário uma rede de abrigamento. Então, é buscado esse abrigamento também nos municípios, geralmente por meio da assistência social, por isso a necessidade de ter abrigos adequados. A gente tem cidades do país que não têm esses abrigos apropriados para receber trabalhadores. E quando a gente não consegue esse abrigamento, eventualmente, por meio da assistência social, pelo menos a gente, às vezes, consegue com o apoio de entidades da assistência social. Esse abrigamento é necessário, sobretudo, quando a gente não consegue que o empregador espontaneamente efetue todos os pagamentos devidos ao trabalhador, porque quando ele recebe os pagamentos, ele já consegue se manter melhor, né? Mas aí, quando é necessário um processo, há o tempo do processo até que ele seja condenado e pague, né? E nesse tempo, o trabalhador precisa ser assistido, né? Então, são feitas ações nesse sentido, atuações nesse sentido. E só com relação também à resposta da predominância de cor, né? Foi muito bem explicado pelo Dr. Rômulo que a prevalência de cor negra, né? Trabalhadores negros resgatados, isso porque o trabalho escravo moderno também está estreitamente relacionado com racismo estrutural no nosso país, né? As pessoas negras, historicamente, sempre tiveram menos oportunidades na sociedade, de modo geral. E isso reflete nos índices de violação de direitos humanos também. Elas são as mais afetadas pelas violações de direitos humanos, inclusive pelo trabalho escravo moderno, né? A cor do trabalho escravo atual não difere muito da cor do trabalho escravo de antigamente. Apenas um breve complemento a respeito da pergunta relacionada aos próximos passos, né? Em relação ao Ministério Público Federal, após a conclusão das diligências de campo, as autoridades envolvidas no grupo móvel, eles elaboram relatórios, os auditores, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, e esses relatórios são encaminhados, no âmbito do MPF, ao procurador responsável pela cidade onde ocorreu a fiscalização. Esse procurador, ao receber esse relatório, se ele constatar que já existem elementos suficientes para o oferecimento de uma ação penal, ele já pode promover a ação penal. Se ele entender que ainda há necessidade de diligências outras, ele pode tanto instaurar uma investigação própria, como solicitar a instauração de um inquérito policial junto à Polícia Federal. Então,
Dentro do MPF, os próximos passos visam a busca da responsabilização criminal e a coleta de provas para os casos em que constatada a prática delitiva. Senhores, só respondendo também ao Gabriel, se não me engano, perguntou em relação à prisão em flagrante, não houve na operação, porém eu deixo claro que isso não significa que eles não serão punidos criminalmente, o Renan já explicou a situação, serão instaurados inquéritos policiais federais, onde que tem indícios do cometimento do crime do artigo 149. Depois de instruído esse inquérito, o delegado, a autoridade policial, verificando ali a presença de crime, realizará o indiciamento desses empregadores, remeterá esse inquérito ao Ministério Público, que também, se concordar com a autoridade policial, irá realizar a denúncia. Depois do trâmite processual, ele pode ser condenado pela Justiça Federal a uma pena de 2 a 8 anos e multa, pena de prisão, de reclusão de 2 a 8 anos e multa, tá ok? Pessoal, duas perguntas, tá? Peço desculpa por me estender, mas eu queria só confirmar se eu entendi corretamente. Está certo nós afirmarmos que esse aumento do número de pessoas resgatadas, um aumento que, se não me falha, se não estou errado na conta aqui, é da ordem de 170%, é correto afirmar que esse aumento se deve ao aumento da vulnerabilidade social no último ano, ou pelo menos em função da pandemia? Segunda pergunta que eu queria fazer, o doutor Italvá destacou pela segunda vez o caso das clínicas de reabilitação. Não entendi se houve um único caso em Minas Gerais ou se houve outros casos envolvendo clínicas de reabilitação. Eu gostaria que o senhor, se possível, detalhasse se essa clínica era uma clínica devidamente regularizada, habilitada, se é ligada a alguma instituição religiosa. O que o senhor pode falar do funcionamento dessa clínica? Olha, a vulnerabilidade social é um fato no Brasil, um fato em vários países do mundo, e, logicamente, que ela leva a essa circunstância, essa situação de tráfico de pessoas, de trabalho escravo. Isso não vou dizer que é uma situação normal, porque não é. Tem como melhorar? Tem. Se você estrutura uma sociedade melhor, logicamente que você terá resultados melhores, positivos, contra exatamente essa prática de crime. Nós não podemos chegar e dizer que o que está relacionado, logicamente, à educação, logicamente, direitos sociais, isso tudo contribui para que reduza a prática desse tipo de crime. Isso é claro, isso é fato. Mas as implicações, principalmente, de aumento, tem a ver muito com denúncias, né? Tem a ver muito com notícias desses casos. A partir do momento em que haja uma divulgação nesse sentido, de que as instituições estão empenhadas a trabalhar em conjunto nesse combate, logicamente vão surgindo mais demandas, vão surgindo mais notícias, vão surgindo mais denúncias. E isso vai aumentando o trabalho desse combate e, logicamente, a redução do trabalho escravo. A medida preventiva mais eficaz, a medida preventiva que pode ser mais forte nesse combate é exatamente essa divulgação, que dizer, olha, não vai ficar na impunidade. Quem tiver fazendo trabalho escravo, se aliando a esse tipo de conduta iníqua, vai responder e vai ter consequências criminais, consequências trabalhistas e consequências em todos os setores das pessoas que estão representando as instituições que estão aqui presentes. Bom dia, Tereza Neuberg, do Jornal de Brasília. Eu não lembro se já foi dito, e se você não sei se tem esses dados, mas aqui no Distrito Federal, qual foi o tipo de trabalho escravo em que esses trabalhadores foram encontrados e que condições? Complementando, né, doutor Carlos, a gente sempre tem a tentação de fazer os cálculos percentuais, dobrou, quadruplicou, e quando o tema é trabalho análogo de escravo, eu tenho muito cuidado com esses percentuais. Por quê? A Operação Resgate 1 foram 2 semanas de operação.
Operação Resgate 2 foram 4 semanas de operação. Como bem colocado pelo doutor Italvá, a Operação Resgate 1 aconteceu no final do mês de janeiro e início do mês de fevereiro. A Operação Resgate 2 acontece no mês de julho, em que há um maior quantitativo de trabalhadores durante as safras. Então, eu só faço esses destaques porque muitas vezes nós temos esse costume, e é um número importante, né? Trabalhar os percentuais, mas quando a gente fala em termos de trabalhador, de trabalho análogo a escravo, de resgates, muitas vezes o percentual pode ser uma análise que acabe ficando superficial. Então, a gente precisa só ter um pouquinho de cuidado com esses números. Tá? Em relação à questão da clínica de reabilitação, acho que todos nós acabamos citando bastante, né, Italvá, porque foi um caso muito marcante, foi um caso muito singular e foi um caso ocorrido em Minas Gerais, não foram em outras, é um caso apenas. E quanto à pergunta do DF, no Distrito Federal, nós tivemos ação, mas nas ações ocorridas no Distrito Federal, no curso desta operação, não tivemos nenhum caso de constatado de trabalho análogo a de escravo. Isso, exatamente. Aqui em Brasília foram feitas 3 ações fiscais, mas nas 3 as denúncias não se confirmaram, então não se constatou trabalho escravo em Brasília. A clínica de dependentes, na verdade, eu citei também pelo fato de que no meio urbano foi o que teve o maior número de pessoas, né? Foi na questão dos dependentes químicos. E foi uma clínica em Alto do Parnaíba, em Minas Gerais, né, certo? Ela se dizia que era para reabilitação de usuários de drogas e de álcool, né? Mas, na verdade, não era nada disso. Ela era uma clínica onde era um estabelecimento, né? Uma empresa, onde pessoas eram colocadas sob esse pretexto para trabalhar de graça na produção de peças de artesanato, peças de gesso, que eram vendidas posteriormente, né? E estavam em um alojamento em péssimo estágio de conservação, certo? Com um único chuveiro para todos os trabalhadores, inclusive, trabalhando de domingo a domingo, sem total informalidade e sem remuneração. Eu não tenho notícia de que essa clínica tem alguma relação religiosa, certo? Acredito que não. Nesse caso específico, não tinha relação com alguma seita religiosa, embora, claro, no passado já tenha havido resgates de seitas religiosas que também, sob esse pretexto, colocavam pessoas em situação análoga à escravidão. Inclusive, teve um aqui em Brasília, de seita religiosa que submetia pessoas à condição análoga à escravidão, dizendo que ia tirar da dependência química e fazendo toda aquela lavagem cerebral, né? E, se eu não me engano, isso foi no ano de 2020 que teve esse resgate aqui em Brasília. Quanto à pergunta do aumento, é muito difícil atribuir um aumento dos resgates a um único fator, certo? Isso sem um estudo a longo prazo depois. Mas a gente já sabe que há determinados fatores que contribuem para isso. O próprio aumento em determinadas épocas da quantidade de ações fiscais pode levar a um aumento de resgates. Mas, de fato, há determinados fatores sociais, e um deles é o aumento da vulnerabilidade, da pobreza, do desemprego, da fome, que sim, estão diretamente relacionados com o trabalho escravo, e a gente vê isso no dia a dia da fiscalização com os relatos das próprias vítimas, né? Qual é a razão que levou elas a aceitarem aquela proposta de emprego, né? Geralmente está associado justamente à falta de oportunidades, especialmente à falta de oportunidades no local onde elas vivem, né? A gente vê isso até historicamente, né? Historicamente, o Estado que mais exporta trabalhadores para serem escravizados em outros locais, ou seja, o estado de onde mais saem trabalhadores para serem escravizados em outros estados do país é o Maranhão, que também é um dos estados com menor IDH do país, né? Então, essas duas realidades estão associadas, né? A vulnerabilidade leva as pessoas a saírem de suas casas, muitas vezes, a serem vítimas de tráfico, para serem exploradas, né, por outras pessoas que querem se aproveitar dessa vulnerabilidade. Eu esqueci de responder uma pergunta anteriormente feita sobre quando vai acabar a operação. Ela começou em 4 de julho e vai finalizar agora, no dia 30, né? Então, ainda é possível que haja algum outro resgate, né? Mas a maioria das ações de campo já finalizaram, está continuando agora
na fase de responsabilização dos trabalhadores também, inclusive negociação para pagamentos ainda. Nem todos os pagamentos foram feitos ainda. Então, é isso. E assim, só reforçando os canais de denúncia, as denúncias de trabalho escravo podem ser feitas por várias vias, podem ser feitas presencialmente nas unidades das superintendências do trabalho do Ministério do Trabalho e Previdência, podem ser feitas nas unidades do MPT, dos outros órgãos parceiros, podem ser feitas por telefone, por meio do Disque 100, né? Inclusive de forma anônima e sigilosa, e também podem ser feitas pela internet, né? Qualquer cidadão pode acessar na internet o site do Sistema IP, que foi informado pelo Dr. Rômulo, também o site do MPT, que é o www.mpt.mp.br, e fazer a sua denúncia, que também pode ser feita por esses canais de forma anônima ou sigilosa, mas o importante é sempre passar com o maior detalhe de fatos que a pessoa, que o denunciante souber. Não precisa nem usar a expressão trabalho escravo, mas o importante é narrar os fatos, as violações de direitos humanos que a pessoa observa com detalhes possíveis para que os órgãos possam pautar a sua atuação. E é isso, eu acredito que já respondi, né, as perguntas. Sem mais perguntas, agradecemos a participação de todos e informamos que a íntegra desta coletiva estará disponível a partir de agora no canal do MPF no YouTube. Muito bom dia a todos.